Tá joia, Juiz de Fora. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Nosso pastor vem aqui e nós vamos estar orando pela palavra, pela mensagem que Deus já colocou no coração dele. Esse Tu, porém, está baseado no livro escrito por John Stott, um pastor muito importante para nós, que nos ensinou muito. Então ele tem lá alguns capítulos, 4 capítulos do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo temos 4 capítulos e nós vamos estudar um em cada domingo. Desse primeiro até o último domingo desse mês, estaremos trabalhando um capítulo por vez. Então nosso pastor super perto, acertou de bom coração, está preparado para trazer a mensagem do Senhor. Estaremos orando por ele, porque aquilo que ele colocou no seu coração, que seja transmitido ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo pastor Edson Perpétuo, pela sua vida ministerial, pelo seu trabalho durante todo esse tempo, nas igrejas por onde passou, aqui na nossa comunidade. Graças te damos de tê-lo como amigo, como pastor, como alguém que podemos aprender muitas e muitas coisas. Abençoe a sua vida, os seus familiares, a sua mensagem no seu coração, que ela seja transmitida fielmente, para que possamos ouvir e aprender. Tudo isso nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A gente, como pastor jubilado e colaborador, a gente tem ministrado aula de escola dominical, acho que uma vez por mês aqui, né? E, coincidentemente, hoje de manhã nós ministramos a aula da escola dominical. E aí, de repente, pastor Edson nos convidou para pregarmos à noite aqui. Então, os irmãos vão ter que me aturar de novo, tá bom? Eu quero agradecer já de antemão ao pastor Edson Benevides o convite que nos foi feito. É sempre um privilégio muito grande, uma honra, compartilhar da palavra de Deus com o povo de Deus. Quero convidar os irmãos, conforme foi anunciado, que abram a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, para vermos com os irmãos hoje aqui o capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. O título que foi dado lá no livrinho do John Stott, não é? Tu, porém, e é para guardar o Evangelho. E como Paulo chama aqui neste primeiro capítulo o Evangelho de o bom depósito, né? Então nós demos o título aqui da nossa meditação hoje, guarda o bom depósito. Muito bem, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos acompanhem, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto,
do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra nesse instante, meus irmãos. Amém? Irmãos, o mundo estava numa evolução muito grande neste momento. Havia perseguição aos cristãos, agora não por parte dos judeus, inimigos do Evangelho, mas por parte do Império Romano. Neste momento, milhares de pessoas estavam sendo assassinadas por pertencerem à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Com todas estas coisas, houve uma debandada muito grande de crentes naquela região ali da Ásia Menor. Falsos mestres estavam atuando violentamente na igreja. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez, agora em Roma. Desta prisão, Paulo escreve esta, que é a última das suas cartas, e a direciona ao seu discípulo mais chegado, aquele mais amado, que o acompanhou muitas vezes e que estava neste momento um tanto quanto inseguro da sua vocação pastoral e talvez até da sua fé. O fato é que Timóteo estava bastante desanimado neste momento realmente. E Paulo sentia que precisava encorajá-lo. Como disse o reverendo Edson Benevides, John Stott escreveu este livrinho, livrinho precioso, são 100 páginas, comentando a segunda carta de Paulo a Timóteo, de uma forma muito interessante, aproveitando essa expressão, essa expressão que Paulo usa algumas vezes para chamar a atenção de Timóteo. Tu, porém, olha, muitos estão indo por este caminho, tu, porém, você não seja como todo mundo está sendo, como muitos estão sendo, E este livro foi aí o roteiro escolhido para a nossa meditação nesses domingos, como já disse o pastor Edson, neste mês de julho deste ano. Então vamos a este primeiro capítulo de 2 Timóteo, marcado pela expressão guarda o Evangelho, que Paulo aqui chama de o bom depósito.
tá certo? Irmãos, eu não vou decididamente expor aqui, nesta noite, todo o capítulo 1 de 2 Timóteo, né? Não dá para fazer isso, eu sou um tanto quanto prolixo, e para os irmãos terem uma ideia, no último ano que eu pastoreei, lá em Jacareí, a segunda igreja, a Igreja Presbiteriana da Vila Pinheiro, eu resolvi pregar no Evangelho de Lucas, né? E em 2016 eu preguei todos os domingos à noite lá que estive na igreja, no Evangelho de Lucas. Eu cheguei até o capítulo 7 apenas. Foram 46 sermões, né? Se eu for expor aqui o capítulo 1 inteiro de Tiago, nós vamos longe, né? Nós vamos longe. Precisava o mês todo, pastor, só para esse capítulo, né? Pelo menos. Então, eu não vou fazer isso, mas o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui com os irmãos algumas admoestações que Paulo faz a Timóteo, o seu filho na fé, né? Essas admoestações. Nas cartas, irmãos, nós encontramos muitas coisas que são saudação, comentários, né, que são feitos, e algumas coisas são palavras dirigidas para que sejam colocadas em prática. Algumas coisas são assim. E aqui neste primeiro capítulo nós encontramos estas admoestações do apóstolo Paulo ao Timóteo, né? Deixa eu abrir a minha água aqui. A gente tanto fala que a boca seca, né? Então, eu quero ver com os irmãos estas admoestações. Aí no versículo 6, aparece esta primeira admoestação. Ele diz: reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive o dom de Deus que há em ti. Essa palavra aqui, irmãos, reavivar, né? No original é avivar de novo o fogo. Pense numa churrasqueira que ficou parada há algum tempo e o carvão ali, feito brasa, está apagando, né? Tem bastante cinza ali. Então, é preciso fazer o quê? Assoprar, né? Tirar a cinza e ver que a brasa ganhe vida outra vez e até um foguinho ali se levante, né? Então, é nesse sentido que Paulo fala: reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Nós não temos aqui uma explicação específica sobre qual seria este dom, mas já que Paulo diz que este é um dom conferido pela imposição de mãos, né, de autoridades eclesiásticas, seria provavelmente um dom ministerial. Se você olhar lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, que é uma das listas dos dons que Deus, o Espírito Santo, concede ao seu povo, à sua igreja, nós vamos encontrar ali 4 dons ministeriais, não é? Apóstolos, pastores e mestres, profetas, não é? Então você encontra esses dons que são fornecidos a indivíduos para ministração ao povo de Deus, para capacitação ao povo de Deus. Então, nós cremos que este era o dom referido aqui pelo apóstolo Paulo para o Timóteo, né? E já que ele era pastor da igreja de Éfeso, deve ter sido o dom de pastorear, né? O dom de pastorear, ou seja, de ministrar, de ensinar a palavra de Deus, de cuidar dos crentes, cuidar das pessoas e de presidir uma igreja local, né? Esse é o dom de pastorear, né? Esse é um dom extraordinário, dado pelo Espírito Santo e, conforme vimos já, conferido pela imposição de mãos de um presbitério. Paulo, como apóstolo de Cristo, fazia parte de qualquer presbitério. Ele tinha autoridade sobre qualquer presbitério, podia fazer parte de qualquer um deles, né? E Timóteo, irmãos, pelo visto aqui, pela exortação do apóstolo Paulo, não precisava de novos dons, de outros dons, mas o que ele precisava era justamente que reacendesse no seu coração o fogo
não é? Do Espírito Santo de Deus, avivando ali aquele dom que ele tinha recebido do Senhor. Que coisa forte esta palavra, que é reacender o fogo. Parece que o Timóteo vinha sofrendo aí muitas dificuldades, né, que ele estava enfrentando. Por exemplo, ele estava enfrentando perseguição. Toda a igreja naquela época estava enfrentando perseguição, né? Ele estava enfrentando enfermidades. Paulo era um sujeito que não tinha muita saúde, né? Ele estava enfrentando críticas diversas. Muitos olhavam para ele dizendo: esse rapaz é muito novo para ser pastor, então a palavra dele não pode ser levada assim muito a sério. É um negócio gozado. Não sei se o reverendo Edson sentiu isso ou experimentou isso no começo do ministério dele. Eu experimentei. Eu era bastante novo, né? E realmente alguém disse: ele começou agora, e como é que pode, né? Graças a Deus, um outro irmão levantou-se e disse: mas o que ele está falando é Bíblia ou não é? É ensino de Deus ou não é? É. Bom, então acabou. Se ele é novo, se ele é velho, o que acontece é que ele está ensinando o que Deus ensina na palavra. Então a autoridade não é dele, é da palavra. Pronto. Está resolvida a questão. Mas eram muitas críticas, muitas outras coisas que poderiam estar realmente desanimando o jovem pastor, né? Eu diria inclusive, irmãos, que a própria prisão do apóstolo Paulo, né, naquele momento ali, era muito desanimadora para Timóteo, né? Irmãos, todos nós, vez por outra, enfrentamos dificuldades assim, e acabamos com o nosso fogo espiritual se esfriando. Não é verdade isso? Vez por outra, nós notamos que a nossa vida às vezes está mais animada, nós queremos mais estar perto de Deus. Outras vezes nós estamos meio desligados, estamos meio frios. A nossa brasa espiritual está quase que apagando, está lá meio escondidinha embaixo das cinzas já, não é? Agora, nós precisamos reacender o fogo, nós não podemos deixar esse fogo apagar de jeito nenhum, não é? Como o nosso reverendo Edson disse aqui na abertura, essa carta não foi escrita exclusivamente para Timóteo, mas para toda a igreja ali, que precisava ouvir também estas admoestações. Não deixe o fogo extinguir, reavive o dom de Deus que há em ti. É interessante porque a promessa do Senhor Jesus é esta: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós não podemos deixar de ter, de jeito nenhum. Precisamos correr atrás e avivar. Essas palavras de Jesus estão lá em Mateus 25, 29. Né? Assim, quanto mais exercitamos, quanto mais usamos os dons que Deus nos deu, mais eles se fortalecem em nós e nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, reavive o dom de Deus que há em ti. A segunda admoestação, exortação que nós encontramos aqui para Timóteo, vinda do coração do apóstolo Paulo, está aí no versículo 8. Ele diz assim: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. A segunda admoestação, né? Então a primeira parte dela diz: não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, para os judeus, definitivamente, principalmente para a liderança dos judeus, né, as autoridades de Israel, Cristo era uma farsa. Ele se apresentava como o Messias prometido, mas aqueles líderes principalmente não o consideravam assim de jeito nenhum. Nunca eles esperaram um Messias como Jesus se apresentou e diziam: isso aí é um falso, isso é uma farsa, não se pode crer nele de jeito nenhum. E de repente ele vai e morre na cruz. Aí a coisa piorou muito, porque está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então, aí só era vergonha para os judeus, Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Houve a sua ressurreição, mas eles não acreditavam nela. Então, a situação ali era bastante difícil, né? A morte só trazia vergonha, a morte de Jesus. Jamais eles poderiam aceitar Cristo como Messias prometido. E naqueles tempos de perseguição, esses judeus, eles acirravam a sua perseguição e repudiavam a Jesus com um ódio muito grande. Não só a Jesus, mas também aos seus seguidores. Também aos seus seguidores, né? Assim, confrontavam e intimidavam os cristãos e principalmente os líderes, que no caso aqui, a esta altura já eram os pastores, né? Então, como eu já disse, houve uma grande debandada das igrejas em geral, né? Uma grande debandada de crentes, de membros, professos das igrejas em geral. Você já viu uma debandada de crentes numa igreja? Não é uma visão bonita, irmãos. Não é uma visão bonita, né? Eu fiquei pensando, será que nós ficaríamos na igreja se nós corrêssemos risco de ir para a cadeia, ou até mesmo o risco de morte por causa do Evangelho? Ou será que nós também debandaríamos? O que você acha acerca de você mesmo, é claro, não julgue os outros. Será que a gente permaneceria com risco de ir para a cadeia, com risco de morrer? Ou será que a gente demandaria? Há um dado muito interessante sobre a Alemanha, na Segunda Grande Guerra, quando Hitler estava dominando ali na Alemanha. O Hitler, não sei se muitos irmãos sabem, ele escreveu uma outra Bíblia, mandou escrever uma Bíblia dele. Na Bíblia de Hitler, Jesus era filho de Maria com um soldado ariano, né? E querem saber de uma coisa? 95% dos pastores da Alemanha adotaram a Bíblia do Hitler, para não morrer, para não irem para os campos de concentração. Será que nós suportaríamos a pressão, a perseguição, as ameaças, tudo aquilo que estava ali acontecendo na igreja de então? Será que nós suportaríamos isto? Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que em muitos lugares do mundo isto está ocorrendo. Nós temos países imensos onde, se a pessoa for descoberta de posse de uma Bíblia, ela sofre. A ração semanal, diária, semanal, mensal dela é cortada pela metade. E se ela insistir, ela fica sem a ração dela. Está acontecendo isso hoje em muitos países. Muitos países. E a ameaça que está presente nesses países está rondando aqui a gente também. Digo, não, aqui no Brasil isso nunca vai acontecer, pastor. Abra o olho. Irmãos, a Bíblia diz que para chegar ao fim, a coisa tem que piorar muito. E como é que você imagina que vai ser esse piorar? Nós precisamos pensar nas coisas, na nossa vida. Diante dessas situações complicadas, de perseguições já no tempo de Jesus com seus discípulos, Jesus Cristo mesmo abriu a sua boca e disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 33 e 34. Por que será que Jesus falou palavras tão duras assim para as pessoas? Será que foi à toa? Ou será que realmente é uma coisa séria essa questão de nós nos identificarmos como discípulos de Jesus Cristo, mesmo diante de oposições tremendas?
É algo perigoso. Às vezes, irmãos, nós temos vergonha de nos identificar como crentes, até para evitar olhares esquisitos dos outros para nós. Só o olhar deles já mete medo no pessoal. O que seriam as ameaças reais que estão aqui presentes na Bíblia, né? Com tudo isso, o jovem Timóteo, fraco fisicamente, rejeitado pela sua pouca idade, vendo a debandada de crentes da igreja, facilmente se sentiria fracassado, desiludido do ministério. A verdade é, não sei os colegas que estão aqui, mas eu já vi pastores desistirem do ministério por muito menos. Por muito menos. Eu já vi crente abandonar a fé, abandonar a igreja por muito, muito menos. Muito menos. Então, vergonha de testemunhar. E aí Paulo diz, vergonha de mim, do seu encarcerado que sou eu. Timóteo tinha a Paulo como um pai espiritual, né? Era muito mais do que um líder, muito mais do que um exemplo a ser admirado e a ser seguido, muito mais do que isto, né? Paulo era alguém especial para Timóteo. Paulo ele considerava Paulo como pai, e Paulo considerava Timóteo como filho. Era uma relação muito íntima, muito próxima. Ele tinha escolhido Timóteo para ser companheiro dele em várias incursões missionárias, e Timóteo estava ali junto, né? Ele dizia, eu conheço as tuas lágrimas. Quando eu lembro das tuas lágrimas por causa do serviço cristão, do evangelho, dos crentes, das igrejas, dos perseguidos, eu tenho saudades de ti. Olha só que palavra bonita ele fala aqui para Timóteo nesse primeiro capítulo, né? Que coisa forte aqui realmente. E Paulo estava na cadeia, de novo na cadeia, né? A primeira vez foi porque os líderes judeus tinham colocado Paulo na cadeia, entregue Paulo às autoridades romanas, mas agora não. Por causa do incêndio de Roma, os cristãos foram acusados de terem sido os responsáveis, e Paulo era o principal líder cristão em todo o mundo gentílico. Quando puseram a mão em Paulo, o trancafiaram, e não foi como da primeira vez, que ele pôde ficar preso numa casa alugada e receber pessoas, apesar de ter um soldado ali com ele, dia e noite, aqueles turnos de guardas sendo revezados, né? E com isso eles iam ouvindo o evangelho, e se formou uma boa igreja na casa de César, né? Agora não, ele estava preso numa prisão terrível, aquilo era um buraco, e a pessoa era jogada lá para dentro, descia por uma escada, a escada era retirada, aquilo era frio, era úmido e era terrível. A pessoa normalmente saía dali ou para a morte, ou saía dali leprosa, né? E Paulo estava sendo acusado de todo esse distúrbio ali, de fogo em Roma e tudo mais, como um malfeitor, como um bandido, como um revolucionário, como alguém a ser odiado realmente por todo mundo. Meu Deus do céu, esse é o meu pai espiritual, ele está na cadeia. Aqui Paulo diz que todos o abandonaram. Na primeira vez não, o pessoal ia lá visitar o Paulo, conversar com ele. Agora não, agora ninguém mais queria saber do Paulo, até porque se relacionar com ele era perigoso e podia ir para a fogueira, né? Ou para a cruz também. Então era um negócio muito sério. Facilmente Timóteo desistiria do próprio Paulo também. Então Paulo exorta seu filho na fé: não desista do evangelho, Timóteo, não desista da sua fé, não desista do ministério, e não desista de mim. Não desista de mim, Paulo, não desista de mim. Procura vir ter comigo depressa. Ele fala no capítulo 4, no versículo 9. Venha, eu estou precisando de algumas coisas, traga para mim, mas eu estou precisando de você, eu quero um companheiro, quero um amigo. Venha estar comigo, e venha depressa, antes do inverno.
Fico pensando na tristeza do Paulo, né? Mas ele não se deixou abater, ele incentivava Timóteo a perseverar firme. Mas tem aqui uma terceira exortação, muito interessante também, ainda no versículo 8. Ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Irmãos, eu fico muito boquiaberto hoje em dia, porque eu percebo que o Evangelho que está sendo anunciado, especialmente ao nosso povo brasileiro, aqui na nossa terra, na nossa pátria, é uma coisa assim estranha, que o anúncio do Evangelho aqui é colocado de tal maneira perante as pessoas que só tonto que não quer. Só tonto que não quer ser crente, só tonto que não quer ser cristão, só bobo que não quer. Olha, venha para o Evangelho porque a sua vida vai melhorar, né? Você vai arrumar emprego, você vai ganhar mais, a sua saúde vai ficar assim, como um tijolo refratário, vai refratar tudo quanto é enfermidade, você não vai ter mais doença. Ué, quem que não quer isso? Pergunto, quem que não quer? Que coisa estranha. Não foi assim que Jesus pregou o Evangelho. Não foi assim que os apóstolos pregaram o Evangelho. Não era assim que Paulo anunciava a salvação em Cristo Jesus, de jeito nenhum. Que coisa estranha é essa? Esse é um problema muito grande, irmãos, porque a salvação vem pela fé de ouvir a palavra de Deus, o Evangelho puro. Se você falsifica isso, não tem salvação. Não tem salvação. As pessoas estão crendo em algo que não é o Evangelho, estão crendo num Evangelho que não é o de Jesus, e não tem salvação fora de Jesus, daquele Jesus da cruz, daquele Jesus da palavra de Deus. Então é uma coisa muito séria esta coisa aqui realmente. Eu me lembro que certa vez o apóstolo Pedro chegou para Jesus Cristo e disse assim: eis que nós tudo deixamos para te seguir, né? Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus nunca escondeu, irmãos, que o mundo odeia o povo de Jesus, o povo de Deus. Jesus nunca escondeu isso. Então, esta é alguma coisa séria. Participa dos meus sofrimentos. Há perseguições, é verdade, elas são reais, não é? Essas palavras de Jesus estão lá em Marcos 10, 28 a 30. Talvez, depois de Jesus, ninguém tenha enfrentado pelo Evangelho mais sofrimento do que o apóstolo Paulo. Nós temos que nos lembrar de algumas coisas que ele fala. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: são ministros, os outros apóstolos, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Não podia chegar a 40, então eles davam 39. Só que eles fizeram isso 5 vezes com o apóstolo Paulo, né? 5 vezes. E foi fustigado com varas 3 vezes, né? Uma vez apedrejado. E só pararam de jogar pedra no Paulo porque acharam que ele já tinha morrido, senão continuavam, né? Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E ele está convocando Timóteo: participa comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Que coisa forte, irmãos. Paulo não está mandando Timóteo sofrer sozinho. Ele diz: vem sofrer comigo. Eu estou sofrendo, venha sofrer também, né? Ele exorta o apóstolo, o Timóteo, né? O apóstolo Paulo exorta Timóteo. Aqui mesmo nessa carta, no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer: ora, todos quantos
querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão perseguidos. Irmãos, será que nós estamos dispostos a sofrer por Jesus? Sofrer por Jesus, será que estamos dispostos? Essa é uma pergunta muito forte. Sofrer o que, pastor, hoje em dia? Por enquanto, eu diria escárnios, zombaria, rejeição no emprego, rejeição na escola, rejeição na família, irmãos, né? A exortação de Paulo seria essa para nós hoje: disponha o seu coração, irmão, para sofrer por Cristo e pelo Evangelho. Mas fique tranquilo, Ele te dará o seu poder para isto, até a morte, se for preciso, né? Ele diz aí, olha, participa dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Que coisa maravilhosa, né? Então nós temos aí, reaviva o dom que há em ti. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Participa dos sofrimentos a favor do Evangelho. Mas há uma quarta exortação de Paulo a Timóteo aqui, está no versículo 13. Ele diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor. Mantém o padrão das sãs palavras. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, sustente o modelo, as palavras sadias que você ouviu da minha parte. É isso que o grego está trazendo ali para nós, mais literalmente. Isto é o conteúdo do Evangelho. Isto é o conteúdo do Evangelho. A fé dos apóstolos, né, que nós chamamos apostólica, segundo o exemplo do próprio apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Paulo entendia que o Evangelho precisava ser muito bem compreendido por Timóteo, totalmente assimilado para ser fielmente comunicado. Porque nenhum pregador tem o direito de alterar a mensagem do Evangelho, acrescentando ou tirando alguma coisa dele. Isso seria dificultar a salvação de pessoas, como eu já disse, com a pregação de um outro Evangelho, como Paulo fala lá aos Gálatas. Timóteo tinha que entender, viver e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, conforme lhe foi anunciado e testemunhado pelo velho apóstolo. Irmãos, muitos naquela época já estavam distorcendo o Evangelho. Isso não é novidade, não. Paulo, ou Timóteo, enquanto tem muita gente distorcendo aí, tu, porém, não distorça. Mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, com fé e com amor. O Evangelho, de qualquer maneira alterado, não salva, não é? Então o Paulo vai dizer aos Gálatas: se alguém chegar aqui pregando o Evangelho, não receba. Se um anjo do céu vier aqui, descer e falar de outro Evangelho, não. Se eu mesmo vier aqui e pregar Evangelho que vá além daquele que eu já preguei, seja anátema. Seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito de Deus. Não há outro Evangelho. Verdadeiro não há outro Evangelho. Jesus disse assim: se alguém tirar qualquer coisa do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha que brincadeira, tem gente brincando por aí, irmãos, e não está entendendo o que Deus fala com tanta seriedade na sua palavra, né? Se alguém tirar qualquer coisa, esquecer de pregar qualquer coisa. Hoje de manhã na escola dominical tocando num assunto tão difícil, tão duro. Se alguém tirar, não, essa parte aqui eu não quero pregar não. Essa outra aqui também não. Se eu pregar nisso aqui vou ofender o irmão fulano. Se eu pregar aquilo ali, se eu ensinar isso, muita gente vai se achar ruim. Irmãos,
A palavra é muito séria realmente aqui, né? Então mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, isto é, crendo, confiando nestas palavras, e com amor, isto é, amando estas palavras do Evangelho de todo o seu coração, de todo o seu coração. Ainda uma última advertência ou admoestação aqui para nós, nesta noite, irmãos, porque foi aquilo que Paulo falou a Timóteo neste primeiro capítulo, não é? Guarda o depósito, mediante o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está isso no versículo 14, aí do primeiro capítulo que nós lemos. E eu creio, irmãos, que aqui está o resumo, né, de todas essas admoestações, o fechamento deste assunto aqui pelo apóstolo Paulo. O santo evangelho do Senhor Jesus Cristo precisava ser preservado, exorta Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, eu já fiz a minha parte e já estou indo. Agora é com você. Agora é com você. Este evangelho precisa ser preservado. Preservado. É alguma coisa forte. A fé apostólica, esse bom depósito, o tesouro colocado por Cristo aos cuidados da sua igreja e, portanto, na responsabilidade dos seus líderes, dos seus pastores. Isso é muito sério. Cristo confiou o evangelho a Paulo. Lá na cidade de Damasco, né, ele o chamou e disse lá para Ananias visitá-lo, lá quando ele estava cego: olha, ele para mim é um vaso escolhido para pregar o evangelho. Cristo comissionou o apóstolo Paulo, confiou a Paulo o evangelho. Paulo estava confiando a Timóteo. E olha o que Timóteo tinha que fazer. Aí no capítulo 2, nós não lemos porque pertence ao domingo que vem, né? Mas no versículo 2 está escrito assim: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Então a cadeia não podia ser quebrada, mas a cadeia que começou em Cristo, passou por Paulo, tinha que passar por Timóteo e por homens fiéis e idôneos para transmitir a outros, até que o fim do mundo chegue, né? A igreja verdadeira precisa continuar na fidelidade ao Senhor, deste bom depósito, mediante o Espírito Santo. Né? Mediante o Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos estava à disposição de Timóteo, porque era o Espírito que habitava em Paulo e igualmente habitava nele, Timóteo. Muito bom, irmãos, vamos fazer a conclusão e a aplicação dessas admoestações do velho apóstolo ao seu filho na fé. Como é que tudo isto pode ser aplicado a nós hoje, irmãos? Eu diria de uma forma muito simples: do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então vamos lá. Primeiro, para nós, reavive sempre o dom de Deus que há em ti, né? A partir do dom maior, que é a salvação que Cristo nos dá de graça, porque Ele já pagou, já conquistou, pagou o preço na cruz. E depois os demais dons que Deus nos dá para o serviço do Senhor. Como é que está aí o seu fogo? Né? O fogo dos teus dons espirituais, como é que está isso? Né? Ele diz: reavive, taca fogo nisso. Né? Se anime, esteja alegre, com o coração disposto, pronto a servir ao Senhor com o dom que Ele te deu. Reavive sempre o dom que há em ti. Segundo lugar, esteja pronto para testemunhar de Jesus a todos os homens, a todo instante. É uma coisa muito séria essa questão do testemunho nosso, irmãos. Sem nenhum receio, sem medo. Deus não nos deu espírito de covardia ou com vergonha, não. De se apresentar como um salvo por Cristo Jesus, dando a razão de ser da sua fé em Cristo e na palavra de Deus. Esteja pronto para testemunhar de Jesus a todos os homens. Esteja pronto. Terceiro lugar,
Enfrente as oposições e até mesmo as perseguições que possam vir por causa de Jesus. Esteja pronto para isso, esteja disposto. Irmãos, Jesus alertou a gente. Ele disse assim: olha, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais aos seus domésticos. Está lá na palavra de Jesus em Mateus 10, 25. Então enfrente familiares, amigos, colegas, vizinhos, quem quer que seja, que possa nos causar qualquer tipo de sofrimento, qualquer oposição. Enfrente. Não baixe a cabeça, não saia de fininho, enfrente. Isso é muito sério. Nós temos hoje quase que a totalidade das universidades, das faculdades, ensinando coisas completamente erradas biblicamente, e professores que colocam teoria da evolução como sendo, não é teoria não, eles querem ensinar como a verdade da evolução. Não é verdade, é mentira, é uma teoria que está cansada de ser desmentida, mas querem ensinar contra as verdades bíblicas. Enfrente isto, enfrente. A coisa é muito séria, né? Muito séria, no serviço, no trabalho. Enfrente as oposições realmente. Em quarto lugar, mantenha-se firme na fé no Evangelho de Jesus. Como é que você se mantém firme no Evangelho, na fé? Olha, irmãos, se alimentando constantemente da palavra de Deus, para poder resistir no dia mau, né? A qualquer investida do inimigo, a sua fé. Nós estamos cheios de lobos vorazes à nossa volta, ensinando doutrinas de demônios. Estamos cheios disso, irmãos. A coisa mais comum é você ouvir aí no comércio, pela cidade, onde quer que a gente vá, né? De gente que está crendo, acreditando hoje em doutrinas de demônios, ensinadas aí no púlpito de muitas igrejas. Então, assim que vier uma doutrinazinha de demônio aí, uma coisa falsa das escrituras, irmãos, doutrina de demônio não é possessão demoníaca, não é nada disso, irmãos, é mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás, demônio. Então, se vier com mentira, irmãos, é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Olha, não é bem assim não. Não é isso que está escrito na Escritura. Não é assim que diz a palavra de Deus. Veja bem, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Enfrente realmente. Mantenha firme a sua fé e realmente a sua pregação, né? E por último, eu diria, mantenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, para com o poder de Deus guardar firme o bom depósito, como Paulo fez e exortou Timóteo a fazer. Mantenha comunhão com o Espírito Santo, mantenha a sua oração, orando o tempo todo no Espírito, diz Paulo lá aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, está em comunhão com o Senhor, está andando de carro, está andando na rua, está em casa, tem comunhão com o Senhor, porque é do Senhor, é através do Espírito do Senhor que a gente é fortalecido, que a gente mantém realmente então essas outras coisas todas aí, para sermos bons cristãos num tempo tão difícil como esse que estamos vivendo, não é? Para ficarmos firmes até que o Senhor volte, ou até que Ele nos chame para recebermos a coroa da vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Então, guarde firme o bom depósito. Amém. Pastor.